O tema de hoje é o descanso em Deus. No tempo de hoje, ninguém precisa de descanso, né? Tempos agitados, né, gente? Meu Deus, quanta luta, quanta batalha, quanta coisa a gente tem para fazer. Talvez você esteja cansado, cansado fisicamente, cansado na mente, cansado na alma, cansada nas motivações. Eu tenho me convencido, filho, filha, que o cansaço físico é o mais fácil da gente curar, da gente resolver, da gente descansar, né? Mas o problema é quando o cansaço é mental, né? O excesso de informação, de entretenimento, de maneira desordenada, o nosso cérebro não consegue lidar com o despejo diário, né, de tanta informação assim. E também o que pesa demais, filho, filha, é o cansaço do coração, sabe? O cansaço da alma, o cansaço das motivações, né? Quando você vai ficando desmotivado com o seu casamento, quando você vai ficando desmotivada com a igreja, com a fé, com seus filhos, com o seu trabalho, com você mesmo. Talvez você esteja assim hoje. É você. Eu respeito a sua dor. Mas olha, Deus pode curar você. Deus pode te tirar dessa situação. Deus pode te dar um novo jeito de enfrentar a sua vida, sabe? Pode colocar as coisas no lugar aí no teu coração, né? Então é importante você voltar o seu coração para Deus e escutar agora tudo que a palavra tem a nos ensinar. Eu vou trazer duas palavras, duas citações, melhor dizendo, né? 1 João 4, do 5 ao 6, e depois Salmo 37, a partir do versículo 4. João 4, do 5 ao 6. Era preciso que Jesus passasse pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Por que eu trouxe essa passagem, filho, filha? Para dizer o seguinte: o próprio Deus, ao se fazer carne em Jesus, ao se encarnar, se submeteu às leis e princípios que ele mesmo tinha criado. Veja bem, Jesus, ao se tornar homem, ele se submete aos princípios da natureza, aos princípios e aos limites que Deus criou. Então Jesus foi humano igual a você e eu em tudo, menos no pecado. Ele não pecou, mas ele também tinha limitação do cansaço. E a Bíblia acabou de dizer, o Senhor cansado da viagem. Imagina, na Samaria, ele tem um deserto, né, naquela região. Tem o deserto da Judéia e tem também as regiões desérticas ali na Samaria. Imagina, meio-dia, eles viajavam a pé. Jesus estava, meu Deus, muito cansado. Então, tanto que Jesus falou, vamos lá buscar mantimento na cidade, mas deixa eu ficar sentado aqui nesse poço. Claro, ele tinha o projeto ali, o ideal de alcançar o coração da samaritana, óbvio. Mas ele estava cansado, a Bíblia disse. E olha que lindo isso, a antropologia, né? A cristologia antropológica. Desculpa a palavra difícil, mas é para unir as duas matérias dentro do tratado da teologia sistemática. Quem estuda teologia sabe o que eu estou falando. Deus que criou tudo, redimiu tudo em Jesus, né? Criou o Pai, Jesus redimiu. Ele se submete à lei. A lei e princípio que ele criou. Ou seja, filho, filha, Jesus se submete à lei do descanso, porque o descanso é uma instituição divina. Deus criou tudo e no sétimo dia, está escrito no livro de Gênesis, ele descansou. E ele instituiu um dia semanal de descanso. E veja bem, Deus descansou não porque ele esteja submetido à limitação física e humana como eu e você, não. Ele descansou para mostrar que tudo tem o seu lugar. E o descanso é um princípio presente naquilo que Deus fez. Eu e você precisamos de descanso. O descanso espiritual, o descanso da fé, o descanso da confiança em Deus, sim, eu vou falar sobre isso depois. Mas o descanso físico, o descanso mental, a gente precisa. Jesus se submeteu, ele estava cansado. Quer ver aquela outra passagem que Jesus dormia na barca, né? Tem muita gente que prega sobre essa passagem falando, Jesus dormia para despertar a fé dos apóstolos. Ele dormia para
testar os apóstolos? Gente, também. Mas também ele dormia porque ele estava cansado. Muito cansado. Jesus, ele rezava, virava as noites rezando e pregava o dia inteiro, você imagina. Onde encostava um homem desse dormia, né? Ele se submete às leis, os princípios. Porque quando você quebra um princípio, seja físico, humano, natural ou espiritual, isso vai cobrar caro de você ao longo do processo. Por exemplo, você já percebeu? Quando a gente não descansa, a gente adoece. Quando a gente não dorme, a gente adoece. Quando a gente não faz aquilo que Deus escreveu na natureza, a gente adoece. Quando você come, por exemplo, comida ultraprocessada, que não é o arroz. Por exemplo, eu descobri esses dias atrás, a maioria do pão de queijo não tem queijo, né? A maioria dos bolos de milho não tem milho. É tudo ultraprocessado, é gordura vegetal hidrogenada, que é um veneno e tantas outras coisas. Quando você muda o milho, o trigo e começa a comer essas porcarias, você adoece. Um dia nós vamos concluir, sabe? A história vai dizer quantas pessoas estão morrendo por câncer nessa geração pelas bobeiras que a gente anda comendo. Sabe? Eu não tô apresentando uma tese de doutorado aqui, não. Eu estou pressupondo, a partir de pesquisas que eu li, a partir de coisas óbvias. Tudo que você ultraprocessa, que você modifica da natureza, os relacionamentos. Deus criou o relacionamento para ser de um jeito, para funcionar de um jeito. Se você muda a lógica do relacionamento, se você sai do natural, isso vai cobrar um preço. Se você inverte a criação de Deus, você vai pagar por isso. Se não que Deus vai te castigar, é porque existe uma lógica. E para você funcionar bem, você não pode contradizer a lógica do pensamento perfeitíssimo de Deus presente na natureza e na sua natureza. Você sabe que o descanso é um desses princípios, né? O descanso é necessário, gente. É necessário. Ele é uma instituição divina e ele é extremamente necessário. Tem muita gente adoecendo em crise, até em depressão, por falta de descanso. Eu sei que para pessoas hiperativas isso é difícil, né? Eu falo de conhecimento próprio. Às vezes a gente quer produzir tanto, a gente quer fazer tanto, né? E é bonito. Mas olha, aprenda a descansar. Ter um dia semanal de descanso. Deixar a noite para o descanso. Desconectar um pouco do celular. Desconectar um pouco do excesso de entretenimento. É muita série, é muito vídeo. Nossa cabeça, nosso cérebro não foi feito para isso. Está ultrapassando a capacidade de processamento do nosso cérebro. Por isso tem tanta gente com ansiedade. Eu já escrevi 3 livros sobre a temática da ansiedade. Eu digo com maestria. Eu estudo esse tema. Sabe, a gente precisa dar espaço para o nosso cérebro descansar. E ter momentos para descansar. E eu dizia esses dias num programa que eu fui, não lembro qual, que até o nosso descanso precisa ser inteligente. A gente precisa pensar, programar o descanso. Vai viajar, programa antes, para não virar aquela confusão, pegar trânsito, sair no horário errado. Tem gente que às vezes, por exemplo, lá em São Paulo, eu me recordo, uma vez eu era novo de São Paulo, né? Não conhecia a dinâmica da cidade, morei lá na Canção Nova em São Paulo há muito tempo. Eu decidi com os irmãos da Canção Nova, tempo de feriado, não lembro o que era, ter um dia de descanso para toda a comunidade. Eu era o responsável, eu promovi. Só que eu, inocente, deixei para sair no mesmo momento que o universo inteiro saía de São Paulo. Ou seja, um trajeto de 50 minutos durou 6 horas e meia. Já estragou o primeiro dia de descanso. Às vezes é inevitável, mas se você pode, programe o seu descanso. Seja inteligente, nem que você saia mais à noite. Você não ficar 6 horas e meia no trânsito, por exemplo, com criança. Aí a criança irrita, você bate, briga, fala o que não tem que fazer, né? Você cede. Sabe? Até o nosso descanso precisa ser inteligente. Mas Deus quer que você e eu descansemos. Porque, olha, o descanso que a gente negligencia, que você está ganhando mais dinheiro por não descansar. Lá na frente você vai gastar em remédio. Você vai gastar em outras coisas. É um princípio divino. Deus criou o mundo, no 7º dia ele parou. Ele descansou. É preciso descansar. Sabe? Isso, e é importante falar também sobre o sono, né? Que é um dos pilares do descanso. Você sabe que nós temos aquilo que é chamado de ciclo circadiano, né? A gente precisa, o nosso corpo precisa entender, ter rotina, né, dentro do possível, claro. Para mim é difícil, eu digo para você. Ontem à noite eu estava fazendo live, hoje cedo no Sorrindo para a Vida. Tem dias que é mais difícil. Mas amanhã eu já não estou no Sorrindo para a Vida, por exemplo. Vou desacelerar no programa Sorrindo, né? Vou tentar desacelerar.
Porque não adianta, você não dorme bem, e aí vai virando uma bola de neve, né? Aí você vai ficando mais assim, áspero com as pessoas, mais cansado, mais irritada, porque o sono é essencial. Se você negligencia o sono, olha, os neurocientistas hoje que estão mergulhando aí na ciência do sono, eles falam o quanto é importante, né? Para o aprendizado, para a regeneração das células. Por exemplo, você que quer emagrecer, perder peso, o sono é essencial e para tudo, né? E às vezes eu digo para você, esses dias eu atendi uma pessoa muito bem sucedida, um empresário até, muito meu amigo que mora em um outro país, e ele numa crise profunda, dizendo: nossa, eu estou pensando em parar e mudar e viver, acabar com tudo. Eu fui ouvindo, eu fui fazendo algumas perguntas. Como é que é a sua semana? Como é que é o seu dia? Como é que é a sua quarta? E no final, era um aconselhamento, né? Eu como sacerdote disse: filho, você precisa descansar. Descansa 2 dias na semana, pega menos trabalho. Porque se você pegar, por exemplo, no setor de obras que ele trabalha, né? 7 obras ao mesmo tempo, você não vai descansar. Pega 3. Ganha menos, mas não morre de infarto, né? Teve um amigo do meu pai que, fantástico, um cara muito legal, mas começou a trabalhar e comprar coisas. Deus, novinho morreu de infarto, tadinho. Porque as preocupações, o estresse, né? As contas para pagar, isso também mata. Se faz muita dívida para fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu quero dizer, né? Então, pegue menos serviço. E esse meu amigo fez, e olha, ele não reclamou mais. Você sabe que nós padres, nós temos um termômetro para medir. A pessoa está reclamando, pedindo oração, ligando, pedindo ajuda. Ela some por um mês. Esse é o termômetro, ela está bem. Porque se não tivesse, o padre seria o primeiro a saber, né? No caso, a gente que acompanha em direção espiritual, né? Então, não me reclamou mais. Ou seja, era isso, né? Eu sei que é difícil, mas às vezes nós estamos viciados, gente, no cortisol, na adrenalina. Até em casa, separado, fica vendo se chegou e-mail da firma, né? Da empresa. Agora, eu quero falar também, como eu prometi, um pouco do descanso em Deus. Salmo 37. Versículo 4, do 4 ao 7. Põe no Senhor tuas delícias, em outras traduções, tua alegria, e Ele dará o que pede o teu coração. Entrega ao Senhor o teu futuro, espera nele e Ele vai agir. Fará brilhar tua luz, como luz tua justiça, e o teu direito como meio-dia. Descansa no Senhor, e nele espera. Ô Samuca, posso te fazer um desafio ao vivo aqui? Liga o microfone aí. Eu quero que você, enquanto o Samuca tá ligando, ó, desafio ao vivo, gente. Aqui não é reality show, mas as coisas funcionam assim. Desafio você, vou te dar uns 2 meses. Você compor uma música com esse versículo. Descansa no Senhor e nele espera. Ok, outro desafio. Se eu não conseguir compor só um pedaço, o senhor termina? Termino. Beleza. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Tá, joia. Como é? Descansa no Salmo Senhor. 37, versículo 7a. Primeira linha do versículo 7. Descansa no Senhor e nele espera. É. E eu quero ver, nós queremos, viu, gente? Vocês cobram Samuel depois, tá? Queremos ouvir essa música aqui, né? Descansa no Senhor e nele espera. Mas é lindo demais, porque olha, agora a Bíblia está falando, filho, filha, sobre o descanso espiritual, o descanso da confiança. Espera no Senhor e faz o bem. Põe no Senhor tua alegria. Entrega ao Senhor o teu futuro. Espera nele. Descansa no Senhor. Ou seja, o que a Bíblia está falando? Existe um descanso que é físico, que você para, você programa, você não faz nada pelo menos um dia na semana, isso é importante. Mas existe o descanso, filho, filha, o descanso que é fruto da sua confiança em Deus. Ou seja, do seu entrega a Ele o seu destino, do seu põe nele a tua alegria, do seu entrega a Ele o seu futuro, do seu confia no Senhor de todo o coração e faz o bem. A oração nos ajuda a confiar em Deus, porque sem oração a gente não consegue confiar. Com a oração, a confiança vai se dilatando no nosso coração. Seja um homem ou uma mulher de oração e confie em Deus. Não é você que tem que resolver tudo sozinho. Não é você que tem que resolver tudo sozinha. Seu filho, antes de ser teu, é de Deus. Sua empresa, antes de ser tua, é de Deus. O seu problema, antes de ser teu, é de Deus. Descansa no Senhor e nele confia, nele espera. Porque Ele está cuidando de você. Ele está cuidando do seu coração. Às vezes a gente se cansa muito, filho, filha, porque a gente tem essa ilusão que tudo depende de nós.
A gente tem essa ilusão que nós somos os salvadores da pátria, né? Não, não é. Faz a sua parte muito bem feita. Mas existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará, como diz aquela minha canção, Vitória vem pela manhã, mas nós nem ensaiamos, também eu nem preparei, te deixo para outro dia. Mas essa canção, você procura lá depois o clipe, lá no meu canal, digita lá, Vitória vem pela manhã, Padre Adriano Zandoná. Essa música fala muito disso, né? O choro pode durar uma noite, mas a vitória vem pela manhã. Existe um Deus que nunca te deixa e nunca te abandonará.